seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, este aqui é o nosso quarto vídeo da série sobre essa doutrina, a reencarnação. E hoje eu quero falar sobre uma passagem bíblica que é interpretada como sendo Jesus falando da reencarnação. Que passagem é essa? É a passagem onde Jesus fala com Nicodemos e diz que necessário é nascer de novo, porque se não nascermos de novo, nós não entraremos no reino dos céus. E essa passagem é interpretada como esse nascer de novo, ou seja, um novo nascimento no sentido de uma reencarnação, renascer, Vamos ver o que diz o texto bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volto a dizer, esses vídeos aqui absolutamente não é para atacar, denegrir ou desfazer da fé de outras pessoas. Quem crer assim, tudo bem. Mas aqui é algumas orientações para os católicos que acompanham o meu canal e que muita gente no meio católico, eu tenho visto, tem misturado essas duas doutrinas, a doutrina da reencarnação com a doutrina da ressurreição. Nosso credo diz: creio na ressurreição da carne. Então, São João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu. É aqui que entra a interpretação, dizendo que Jesus estava falando de uma reencarnação, de uma nova vida, no sentido de alguém que iria morrer ou desencarnar para renascer, para nascer de novo numa nova reencarnação. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Aí aqui nessa pergunta de Nicodemos, aí eles dizem que aí está comprovado que Jesus estava falando de uma nova reencarnação. Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter havido dito: vós deveis nascer de novo. Então, o que é esse nascimento que Jesus está dizendo aqui a Nicodemos? Principalmente, Jesus está dizendo que necessário é nascer de novo, pois o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nascer de novo, aqui fica claro que não é a reencarnação. Jesus não fala, nunca falou sobre reencarnação. Veja aqui o que diz o apóstolo São Paulo, um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. O apóstolo São Paulo, que escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. Na carta aos Romanos,
no capítulo 6, a partir do versículo 4. Né? Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, para nós podermos entender o que o apóstolo Paulo está falando a respeito do nascer de novo que Jesus ensinou. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça se multiplique? Porque Paulo disse que aonde, no capítulo 5, né, Paulo fala que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí ele diz, que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, Paulo está dizendo, nós que morremos para o pecado. Ele não disse que desencarnamos, nós que morremos para o pecado. É uma linguagem simbólica para falar do novo nascimento que Jesus ensinou a Nicodemos. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados. É uma linguagem simbólica para dizer que o batismo mata o homem velho e faz nascer um homem novo. Por isso Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, pelo batismo, versículo 4 de Romanos 6, portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Versículo 12, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como arma de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Meus amados irmãos, quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está falando do batismo. Jesus não está falando de reencarnação. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses também sobre essa doutrina de morrer com Cristo e renascer com Cristo, ele fala exatamente do batismo. São Paulo, né, aos Colossenses, na carta aos Colossenses, São Paulo deixa muito claro aqui, né, a partir do versículo 12, ele diz, São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estavais mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando na cruz. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo? Que todo aquele que é batizado em Cristo é nova criatura, nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Necessário é, meus irmãos, compreendermos essas coisas. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala de morte e ressurreição. Por isso, no nosso credo, nós dizemos todo domingo. E se você vai à missa, se todo domingo você vai à missa,
e você levanta a sua mão ou simplesmente abre a sua boca e faz a sua profissão de fé, dizendo: creio na ressurreição da carne, e você fala isso com a boca, mas o coração está longe dessa verdade de fé, você acaba caindo naquilo que Jesus condenou dos fariseus. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, aquilo que a nossa boca proclama tem que ser aquilo que nós cremos no nosso coração. Por isso, necessário é, se você está ainda nessas doutrinas, renascer de novo. Renascer para Cristo Jesus. Deus abençoe você. E volto a dizer, aqui eu não estou condenando a religião espírita ou qualquer outra religião que creia na reencarnação. Eu não tenho poder para isso e nem deveria e nem posso fazer. Apenas estou dizendo para os meus irmãos que são católicos ou para alguém que queira entender a fé católica, dizer: nós cremos na ressurreição da carne. Quando Jesus diz a Nicodemos, necessário é nascer de novo, Jesus não está falando de reencarnação. Jesus está falando de batismo na água e no Espírito Santo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você ainda não é inscrito, vem aqui, inscreva-se para se tornar um membro, né, desse canal aqui, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você achar que precisa compreender melhor o que Jesus disse: necessário vos é nascer de novo.